Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Se você é professor, graduando ou pós-graduando e tem interesse na área da educação, não pode perder o nosso podcast. Aqui você encontra temas sobre educação que vão desde o planejamento até as avaliações de práticas pedagógicas. Venha para o nosso podcast e fique por dentro de tudo sobre o tema. Eu sou a Marília e a conversa de hoje será sobre o programa MASP Professores. Você conhece esse programa? E para conhecer, eu vou convidar o historiador Davi Ribeiro, que é assistente curatorial de mediação e programas públicos no MASP. O Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, o MASP, é uma instituição sem fins lucrativos localizada em um icônico edifício considerado um marco na história da arquitetura modernista do século XX e projetado pela arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi. Com o acervo de arte europeia mais importante do Hemisfério Sul, hoje a coleção reúne mais de 10 mil obras de diferentes períodos, abrangendo também produções africanas, asiáticas e americanas. Desde 2016, o MASP tem desenvolvido um programa curatorial internacionalmente reconhecido, baseado em uma perspectiva diversa, inclusiva e plural da história da arte. A programação expositiva é complementada pelos programas públicos desenvolvidos pela equipe de mediação do museu e inclui seminários internacionais, palestras realizadas no primeiro sábado de cada mês, oficinas, cursos no MASP Escola e o programa MASP Professores, que é o assunto do nosso episódio de hoje. O MASP Professores é um programa de encontros sobre arte, educação e esfera pública, voltado para a formação de educadores e interessados em geral. Cada edição procura aprofundar os temas propostos pelos ciclos expositivos do museu, tendo em vista os debates do campo pedagógico, e as atividades são gratuitas e acontecem em 3 sábados por semestre. O assistente curatorial de mediação e programas públicos no MASP, Davi Ribeiro, nosso convidado de hoje, então ele está à frente desse projeto. O Davi é historiador, com mestrado e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo. A sua tese foi premiada na categoria Inclusão Social e Cultural no 11º Prêmio Tese Destaque USP em 2022. Ele é professor da Rede Municipal de São Paulo e educador do Museu Afro Brasil. É membro do grupo de pesquisa interdisciplinar Ana Gertrudes de Jesus, Mulher da Terra, por uma história social dos grupos subalternizados do Sul Global, África e Américas, e do Conselho Internacional de Museus. Davi, seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu aceite, e vamos para o nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, é um grande prazer participar desse podcast e compartilhar um pouco sobre o trabalho que a gente vem fazendo no programa MASP Professores e no MASP de uma forma geral, no Núcleo de Mediação em Programas Públicos. Maravilha, então vamos conhecer um pouco mais do MASP e de tudo que tem ali dentro, né? Sim. Davi, fala um pouquinho para a nossa audiência, o que é exatamente esse programa MASP Professores? Bom, o programa MASP Professores, dentro desse conjunto de programas desenvolvidos pelo Núcleo de Mediação em Programas Públicos, ele é uma das estratégias que o MASP tem para fomentar o debate sobre não só o acervo que o museu tem, mas também sobre todas as discussões que são levantadas em cada ciclo curatorial. Esse programa existe desde 2017, né? Desde esse processo, como você mencionou na introdução, esse processo desde 2016 de renovação do museu. Esse programa, assim como os outros, ele se insere nesse debate anual, né, de cada ciclo, tende a pluralizar a narrativa apresentada pelo museu. Por exemplo, a gente teve ciclos como Histórias Afroatlânticas, o Histórias das Mulheres e Histórias Feministas, Histórias da Dança, e no ano passado e ano retrasado a gente teve o ciclo bianual Histórias Brasileiras, e agora em 2023 a gente está no ciclo de Histórias Indígenas. E aí dentro do programa MASP Professores, assim como no conjunto da programação do MASP ao longo desse ciclo, a gente cria momentos para que o público conheça melhor e construa também uma ideia, uma reflexão sobre, ou melhor, a partir dessa proposta
curatorial anual. Nesse caso, por exemplo, do ciclo Histórias Indígenas, a gente traz ativistas, artistas, professores e professoras, intelectuais, pesquisadores de diversas áreas, especialmente indígenas, para falar sobre diversas questões que dizem respeito às histórias indígenas. É sempre importante lembrar também, esse parêntese é muito importante, é que a gente sempre fala de histórias no plural, né? Porque aí isso remete à ideia de narrativas plurais mesmo. Então, a ideia desse ano é incorporar para o debate do museu e para o debate público, né, com a sala de aula, né, esse vínculo que o MAS Professores estabelece com o professor, a professora e outras pessoas que trabalham na educação, seja ela dentro ou fora da escola, levem para dentro desses espaços também essa reflexão que o museu está propondo. A partir dessas pessoas que a gente convida, que a gente mobiliza para esse debate também. Assuntos diversos tem, né, para discutir, para refletir, né? Sim, muito. Uhum. E, ô Davi, a quem se destina esse programa, assim? É só para professor de rede pública ou é... Apesar que na apresentação eu falei um pouquinho, mas assim, é só para voltado para rede pública ou rede privada, público em Não, ele é geral, bem, como que é? não, ele é bem aberto, a gente, como a gente está online ainda, majoritariamente, né, desde 2021, a gente tem tido uma preocupação em atender o máximo possível de pessoas. Ah, a gente, felizmente, conseguiu uma forma técnica de conseguir isso, né? Até o ano passado a gente tinha uma limitação por conta dessas plataformas de reuniões virtuais, mas agora a gente consegue atender um público maior. Mas o nosso objetivo é atender professores e professoras, educadores de museus, por exemplo, de organizações não governamentais ou outros tipos de lugares que trabalham com educação, estudantes de licenciatura, mas a gente está sempre aberto para pessoas que têm interesse no debate sobre esses assuntos. Ah, a maioria acaba sendo sempre de professores e professoras, ou de educadores de museu, estudantes de licenciatura. Mas isso não impede que uma pessoa que já se aposentou e trabalhou nessas áreas, ou uma pessoa que não trabalha na área da educação, mas tem um interesse nesse assunto, no assunto específico de cada encontro, enfim, nada impede que essas pessoas participem também. Ele é um programa gratuito, né, como você disse, e é uma das estratégias que a gente tem mesmo de promover essa discussão e fazer ela chegar no maior número possível de pessoas. Em especial, né, tem esse foco em professores e professoras, mas não se restringe a essas pessoas. E pode ser de rede pública, de rede privada, enfim. Em relação à formação continuada dos professores, de que modo que esse programa ele ajuda, ele contribui aí nessa formação que a gente, por vezes, necessita ter, né? Como que ele colabora? Olha, eu acredito que essa colaboração ela é bastante evidente quando a gente olha para o perfil das pessoas que participam agora em 2023, por exemplo, e a gente encontra entre as pessoas que participam gente que está desde a primeira edição de 2017 participando dos debates. Ou seja, isso mostra que existe um vínculo criado, né, entre o MASP e esses profissionais, o que nos deixa muito felizes. Além disso, a gente busca, na medida do possível, quando a gente consegue, enviar para as pessoas que participam dos encontros os catálogos das exposições que o MASP realiza, as exposições temporárias, assim como as antologias de textos que são produzidas a cada ciclo curatorial também. Dessa forma, a gente busca também subsidiar a prática docente, né, na sala de aula, e também outras atividades que sejam feitas por essas pessoas, pensando que muitas vezes a gente pensa numa forma muito ampla o que é um professor, uma professora, um educador, uma educadora, né? Muitas vezes uma pessoa que não está na sala de aula, mas que atua ah, comunitariamente ou, enfim, em outros contextos também pode ser divulgador desse trabalho, desse debate que o MASP promove. Então, uma das formas que a gente tem de garantir esse vínculo é com o envio desses materiais, mas também acredito que uma das formas dessa formação continuada se dá no estabelecimento de um canal direto de comunicação
entre o MASP, a instituição, e a sala de aula e os professores e professoras, coordenadores pedagógicos, diretores de escola também, muita gente desses cargos burocráticos da educação também participa. Então, a gente sempre está com esse canal aberto de diálogo. Acho que é bastante importante de receber também algumas demandas, de atender quando possível, de ter esse vínculo. Acho que, para além dos encontros que acontecem agora em 2023, 3 vezes por semestre, a gente ter esses momentos de diálogo, de troca, ah, ao longo do ano também é muito importante para essa formação continuada. Como você mesmo mencionou na abertura, né, eu fui professor da rede municipal de São Paulo. A maior parte das pessoas que participam do programa Massa e Professores é de redes, da rede pública municipal e estadual de São Paulo, a maioria é daqui da cidade de São Paulo, inclusive, mas como é online agora, a gente consegue atingir o país todo. Eu sei, eu vivi como na sala de aula, como é essa necessidade que a gente tem dessas formações continuadas e de como é bom ter um lugar com o qual a gente dialoga para além da sala de aula. Então, é nisso que eu vejo a importância do programa também, né, de ser alguém para conversar com o professor, com a professora, com o diretor, coordenador de escola, sobre as diversas questões que se enfrentam no cotidiano que dizem respeito aos temas que a gente está discutindo, mas não necessariamente. Às vezes são outras questões relacionadas à história da arte, à prática educativa, enfim, né, a educação de artes, de história, enfim, de várias áreas, uma educação interdisciplinar também. Tudo isso acho que tá no meio de todo esse trabalho que a gente procura construir. E aí, já vou puxar o gancho aqui numa outra pergunta, porque assim, pensando nesse diálogo com professores, né, como você disse, professores, diretores, enfim, e de que forma que esse programa, então, talvez indiretamente ou diretamente, ele pode atingir os estudantes, os alunos. Ah, boa pergunta. Eu penso nisso de duas formas. A primeira é por meio desse material que a gente envia e que pode chegar na sala de aula, e aí eu penso numa cidade que está distante, ou dentro do estado de São Paulo, ou até em outro estado. A gente recebe alguns retornos de professores e professoras nesse sentido, do tipo, olha, eu trabalhei sobre o catálogo da exposição tal, que aconteceu em 2022, 2023, 2021, 2022. A gente discutiu isso com os alunos, mostrou, leu os textos do catálogo, fez um trabalho a partir das imagens, enfim. Professores de artes ou do Fundamental 1 nos compartilham isso. Mas também, e aí entra o aspecto central do próprio núcleo de mediação em programas públicos e da nossa estratégia, que o MASP, ele, diferentemente de outros museus, ele não tem um núcleo de educação propriamente dito. Ele não tem educadores de museu, né, que trabalham, que fazem visitas mediadas com grupos agendados, por exemplo. A gente tem um sistema de agendamento para escolas públicas gratuito, escolas privadas também agendam suas visitas e fazem seu percurso dentro do museu, mas isso é feito pela própria escola, pelas próprias escolas que trazem os alunos. Então, a participação no programa MASP Professores, ela possibilita que o professor ou a professora participante desse programa consiga conduzir uma visita no nosso acervo, nas nossas exposições temporárias, por conta própria, e aí articulando o debate que o museu traz e o debate que essa pessoa desenvolve com os seus alunos, com seus estudantes na sala de aula, né? Então, acho que é nesse sentido também, não só o programa Massa Professores, mas em especial, mas a programação do núcleo de mediação em programas públicos, de uma forma geral, pensa dessa forma. O museu pensa dessa forma, né, a, o impacto que a nossa programação pode ter para estudantes, né, no seu cotidiano. É de garantir, de promover essa reflexão para que professores e até estudantes, eu acho que muitos estudantes podem acompanhar também, né? Esse conteúdo fica todo disponível no YouTube depois. Inclusive, então é uma forma até dos próprios estudantes
pesquisarem a respeito da instituição e daquilo que ela está fazendo ou dos assuntos que ela está pautando no debate. Então, tanto o nosso material pode chegar, seja material debate ou material catálogo, pode chegar nesses estudantes, seja por meio do YouTube, das nossas redes sociais, que tem esse papel do núcleo de mediação em programas públicos, né? Então, os debates chegam, mas também por meio desse material físico dos catálogos. Esse bate-papo com você, eu vou descobrindo mais coisas, né? Porque aí me remete lá num passado distante, quando eu, como aluna, ia para o MASP Ah, que legal. e lembrando tudo isso, né? Eu fico Uhum. vendo assim o quanto hoje existe de recurso viável, né? Para tanto tecnológico, enfim, e até humano, por que não, né? Sim, sim, Que permite essa capacitação para os professores, que é uma coisa que me chama atenção, né? Porque o MASP, ele, que nem você falou, tem essa questão das próprias escolas irem lá e os professores terem condições de guiar os seus alunos ali dentro, sim. né? A gente tem tentado agora, digamos que, quantificar quantos professores e professoras que participam do programa Mas Professores trazem os seus alunos para o MASP. A gente nunca teve essa contabilidade. Então, a gente tá construindo os meios de conseguir identificar isso. Claro que a gente recebe muito retorno dos professores que participam, dizendo: olha, eu fui com os meus alunos no MASP tal dia e foi muito legal porque pude conversar com eles sobre algumas coisas que a gente tinha visto num tal encontro que a gente conversou, enfim. Então, isso nos deixa muito felizes, mas a gente espera ter algo mais sistematizado para acompanhar mais e melhor como esse impacto acaba acontecendo nessa visitação também, né? Não só no material que chega na sala de aula, ou na discussão que chega na sala de aula viabilizada pelo MASP, mas também de como isso acontece quando os alunos e alunas chegam no MASP com professores que participam do programa. É curiosidade minha, eu acho que eu nunca me atentei a isso, mas o MASP, ele tem financiadores, e se sim ou se não, enfim, comentar um pouquinho. E depois aquela pergunta para quem é nosso ouvinte e é professor, com certeza vai estar curioso de saber o seguinte: como que eu faço para participar desse negócio? O MASP Professores, ele conta com um orçamento próprio, né, dentro do orçamento da instituição, do museu, e o MASP, como um museu privado, ele é financiado, seja pelos patronos que fazem parte, né, da instituição, que sustentam a programação da instituição, como também a gente conta com o financiamento externo de empresas ou de programas como o Amigo MASP, enfim, tudo isso financia a programação do MASP como um todo, seja as exposições, sejam os programas públicos, as atividades da mediação. Temos algumas fontes de receita da própria instituição também, para além da bilheteria, né, como os cursos pagos do MASP Escola ou outros programas. Eh, e a gente conta com doações, claro, de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, sempre, de verbas incentivadas, de verbas que vêm via federal, estadual, enfim. Eh, da mesma forma como muitas instituições culturais são financiadas, são geridas também. Então, tem muita diferença, assim, em relação a outras instituições. E como os professores podem participar? Bom, isso é bastante simples. A gente abre as inscrições geralmente 2 a 3 semanas antes de cada encontro, né? No site do MASP vocês podem encontrar informações sobre as datas e ficar de olho quando abrir as inscrições. Pelas nossas redes sociais também, sempre a gente vai divulgar um tempinho antes, 1 semana, 2 semanas antes de cada encontro, quando as inscrições estiverem abertas, né? E aí a gente vai para os encontros online, o limite é um pouco mais elástico de pessoas que a gente recebe, apesar de também ser limitado, mas a gente sempre recebe mais inscrições do que a plataforma comporta, porque a gente sabe que nem todo mundo pode vir no dia, de fato, mas aí as pessoas têm acesso à gravação do debate fechado que acontece depois da sessão que é aberta e fica disponível no YouTube. E mais para os encontros presenciais, aí a gente tem um pouco mais rígido com o limite de pessoas participantes por conta do espaço físico que não
que não vai atender muito mais do que 400 pessoas. Mesmo assim, é um número bastante grande, né? Então, é só acompanhar a nossa programação, ficar de olho e ver. As datas já estão no site do MASP, na página do MASP Professores, e lá a pessoa que estiver interessada pode ver as datas e se programar para, tipo, na semana anterior, buscar fazer a inscrição por um formuláriozinho que preenche na hora ali, recebe o pedido de inscrição e na véspera do encontro, ou 2 dias antes, a gente envia o link para a pessoa acompanhar o debate. Mas, claro, sempre lembrando que tudo fica disponível no YouTube e os nossos encontros passados estão todos disponíveis lá também. Então, fica a dica aí para quem está interessado ou quem já se interessou pelo assunto, acessar o site do MASP, né? E também as redes sociais, que a gente vai deixar disponível aí também. E, Davi, eu ficaria aqui conversando muito sobre museu, sobre todas essas coisas, mas a gente vai encerrar esse bate-papo por agora. Quem sabe numa outra oportunidade a gente complementa com mais informação para os nossos ouvintes, que com certeza vai ser bem interessante. Então, de antemão, eu já agradeço, em nome de toda a equipe do Conceituados, pela sua disponibilidade em participar desse episódio e por compartilhar essas questões tão importantes. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse programa que eu gosto particularmente muito de fazer, de coordenar. É uma oportunidade muito grande de estabelecer, né, como eu disse, esse vínculo com a sala de aula, né, a nossa missão, o nosso desejo é ser esse caminho, né, esse meio de contato direto. É muito importante que os professores e professoras saibam que tem essa porta aberta no MASP para dialogar sobre questões que às vezes, que eu sei que são bastante difíceis, muitas vezes, de abordar na sala de aula. A gente fala esse ano de histórias indígenas, ano que vem a gente vai falar sobre histórias da diversidade, depois sobre histórias da ecologia. Então, são assuntos que muitas vezes são difíceis de abordar, eles estão relacionados ao momento que a gente vive, com questões, com debates muito sérios e importantes. E a gente faz tudo com muito carinho, com muito cuidado, com muito profissionalismo para trazer pessoas especialistas na área, muitas vezes gente da sala de aula mesmo, gente da universidade, gente da sociedade civil organizada, pessoas de movimentos, e artistas também, artistas visuais, curadores, enfim, que podem trazer essa reflexão de uma forma bastante múltipla, bastante diversa. Então, eu agradeço imensamente e fica o convite para que vocês participem dos próximos encontros, mas também vejam aquilo que já tem produzido, né, aquilo que já tem produzido de debate desde 2017, que está no nosso canal do YouTube. Né? Isso é uma mina de ouro, né? É um grande tesouro que a gente tem disponível na internet desses debates muito ricos sobre diversos temas desde 2017. E você, ouvinte, obrigada então pela sua audiência. Fique ligado e ligada aí nos próximos episódios do nosso podcast. Se você ainda não segue o Conceituados, escolha a sua plataforma preferida e fique por dentro de todo o conteúdo que estamos produzindo. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.